Sejam todos bem-vindos a essa resenha dos amigos. Hoje eu tô aqui com essa dupla fenomenal, conhecedora da bola. Meu parceiro, meu amigo, Alisson Magrão. E aí, turma? Bacana demais? E meu grande parceiro, meu amigo, João Vitor, o famoso João do Galo. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né não? Vambora que hoje tem resenha que sobra aqui, né? Hoje a resenha vai ser pesada. Vamos falar muito de bola, sobre as principais competições sul-americanas, Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Magrão, seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite a todos. Pois então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, né? Vai para todo mundo que curte aí a bola, que curte esse esporte tão fenomenal, né? Que não adianta, né? No Brasil, o futebol é o que predomina, né? Verdade. E nós temos tanta coisa pra gente discutir, né? Pra gente falar, né? Vamos colocar nesses últimos 7 dias, tanta coisa, né? Aconteceu, levando em consideração que a Copa do Brasil, né? Tivemos rodadas no final de semana. Exato. Sábado e domingo. Geralmente é tão tradicional ter durante a semana à noite, que acaba que não é tão comum a gente ver no final de semana. Verdade. E muita coisa mesmo, viu? E tô pronto, vamos começar, né? Vamos. Por onde nós vamos dar início a isso aí? Tanta coisa legal. Vou só pegar o gancho, Joãozinho, faça a sua apresentação. Seu alô aí pra rapaziada. Bora que hoje é dia da gente comentar, né? Tanto de Copa do Brasil, como disse, tem Libertadores aí também. Time grande, assim, o pessoal costuma jogar Libertadores, né? Os outros lados, assim, lá de lá da Lagoa, joga Sul-Americana e faz uma Joãozinho vergonha já que fizeram começa em com a casa. polêmica. Já dando Joãozinho aquela já começa alfinetada dando já, na né, canela cara? dos amigos. É, isso aí. Magrão, fala pra gente. Sul-Americana, Cruzeiro e Lanús. O que você achou da partida? Então, diferentemente do que se esperava, né? Porque eu entendo que o Cruzeiro, ele é uma equipe que vem ainda em projeto de construção, querendo ou não, né? Não é feito da noite pro dia, porque a bagunça que aconteceu lá todos viram. Verdade. Então, é o tipo de faxina que não se limpa com um final de semana. Mas esperava um pouco mais do Cruzeiro. Eu particularmente achei o jogo fraco, achei que o Cruzeiro poderia ter produzido mais. Até porque também existe alguns, ET João, se me permitem, existem algumas situações que fazem com que a perspectiva, o que se espera do jogo do time do Cruzeiro, por exemplo, elas fica viva, né, entre a gente. Por exemplo, se espera muito do Matheus Pereira. Sim. Que ele vai resolver, que ele vai armar. E no dia que ele não consegue entregar aquilo que se espera, como é que fica? Né? Eu achei tecnicamente muito fraco, pouca produção dos dois lados. Né? O Cruzeiro ensaiou, né, uma bafa de cara, mas talvez aquilo que o Fernando Diniz propôs, avisou pra galera, não foi colocado em prática. O Cruzeiro chegou até a fazer 1-0, mas aí o VAR pegou um impedimento, um lance de poucos centímetros, coisa assim raríssima mesmo. Na verdade foi o Lanús. Não. O Cruzeiro fez um gol. O Lanús teve um gol anulado. Teve gol também anulado? Sim, Pois sim. eu tô falando do Cruzeiro, do início. E o Cruzeiro só vem fazer, né, o seu gol no segundo tempo, bem no inicinho, né? Com Caio Jorge, no rebote. Ou seja, a jogada vem na bola parada, o goleiro rebate, o Caio Jorge bem colocado, faz 1-0. Só que aí o Cruzeiro vai cadenciando o jogo de uma forma que eu achei errada. Faltou um pouco mais de criatividade, esqueceu que estava jogando em casa, né? Torcida, estádio cheio. Precisava de impor, Sim. né? Vale lembrar que assim, o Cruzeiro é um time copeiro. Verdade. Né? Muita tradição no futebol sul-americano. Sim. Até mais tradição do que o próprio Lanús também. Com certeza. A gente entende que um time argentino ele vem para complicar, times Sim. uruguaios, qualquer competição sul-americana, seja Libertadores, ou as extintas Copa Mercosul e Supercopa ou Comebol, era assim também. Verdade. Mas o que acontece? O time argentino sabe jogar essas competições também. Né? O Cruzeiro tem a tradição, mas ontem não colocou isso em prática, talvez. Então, o Cruzeiro tem total condição de chegar lá no estádio La Fortaleza, né, na Grande Buenos Aires, e reverter a situação. Correto. Mas se apresentar o futebol de ontem... Difícil. O Lanús vai se impor. Assisti um pedacinho da partida, né? As duas equipes, nível técnico,
muito abaixo, Fraco. muito abaixo. Fraco. Né? O Cruzeiro tem algumas peças que poderiam render muito mais. Sim. com certeza. Já conheço, estive, né, em lá Fortaleza em uma outra oportunidade, visitando, não fui em jogo. Sim. É uma caixinha de fósforos, vai ser bastante pressão. A gente sabe da catimba argentina e portenha, né? Muito. O Lanús vai jogar por uma bola É um clube argentino. e se o Cruzeiro não se portar bem, infelizmente vai deixar escapar essas chances de mais uma final sul-americana. Mas também acredito que o Cruzeiro tem totais condições de alcançar essa classificação e chegar à decisão que vai ser no Paraguai, no famoso Defensores del Chaco. Estádio do Olímpia, né? Sim, sim. Inclusive, até bom, só Claro. um pequeno detalhe, né, João, também. O Grêmio ganhou do Lanús uma decisão da Libertadores. Exatamente. 2017, 2017. né? Aquele gol do Luan e Exatamente. tudo. E lá sofreram pressão demais. Saltou do Luan, né? Que ali foi a última grande partida dele. Depois de pra disso lá, ele tomou só Doril. problema. Infelizmente, um talento que se perdeu. Nossa. Mas aqui, uma coisa sobre essa partida de ontem que a gente tem que comentar também, além de, óbvio, a gente analisando o jogo. Os dois times foram abaixo e tal, Muito. concordo. Na hora que o Cruzeiro foi aparecer no jogo, o jogo foi paralisado, né? Verdade. Que teve a situação do sinalizador. Então, assim, a torcida liga o sinalizador, o que era pra ajudar, o que era pra colocar Acabou pressão. atrapalhando. Nunca ajuda, gente. O juiz para o jogo, regulamento de não sei o que, tananã. É óbvio que quando a gente vê uma festa bonita, sinalizador ligado, futebol raiz respira. Sim. Porém, cara, hoje a gente tem que seguir o regulamento, o futebol Nutella, o juiz joga o regulamento debaixo do braço, parou o jogo, quando ia ligar alguma coisa ali dentro do jogo, quando ia fazer alguma coisa, teve que paralisar e aí esfriou tudo, né? Verdade. E os sinalizadores são cartão postal da Libertadores, né? Sim. Os Festa todos fica os bonita. jogos. E de qualquer competição sul-americana, porque ontem foi pela Sul-Americana. Sim. Mas eu digo que na Libertadores, essas competições sul-americanas acontecem Já é tradição. muito, já é tradição. E vamos falar de Libertadores. Sim. Atlético 3, River Plate 0. Uma festa gigantesca na Arena MRV, casa cheia. E o jogo? E aí? O que você achou, João? Bom, vamos lá. O melhor jogo do Galo na temporada. Eu acho, assim, que foi muito bem. Eu acho que tivemos bons jogos, mas eu acho que igual foi por causa da situação, por ser uma semifinal, por causa da atmosfera que foi criada Libertadores ali. é diferente, É né? diferente, né? Libertadores é diferente. Assim, o clima, a pegada da torcida é diferente, o ambiente, o clima fica hostil mesmo, né? Principalmente quando se trata de jogo contra os argentinos. O River, que é um timaço. É uma camisa pesada, são 4 títulos de Libertadores, né? Dispensa apresentação, né? Exatamente. Então, assim, é time grande, a gente não é que não espera ou deixa de esperar, mas a gente entra respeitando o futebol. Com certeza. Então, quando se antes do jogo chegasse em você, na Atlético vai meter 4, 5 no River, vai meter 3-0. Calma, João, não é assim, não sei o que, tá muito confiante, eu sei que é seu time e tal. Todo mundo ia falar isso pra mim. Então, quando o Atlético vai e mete 3-0 no primeiro jogo, é muito de prestigiar realmente o jogo do Galo. Eu acho que o Atlético fez um bom jogo, o Milito foi muito bem, o River um pouco, talvez perdido, a cara do técnico não mente. Sim. Né? Eu esqueci o nome do técnico agora do River. Marcelo Gadiardo. Isso, Gadiardo. Então, Jogou Foi um bola, baita é, jogador. Foi um baita bola. jogador. Então, assim, a cara dele de tipo, cara, o que eu vou ter que fazer lá agora na Argentina? Né? Assim, não mente o que eu estou dizendo. Ficaram assustados, mas tem mais 90 minutos e tem. Eu até comentei com alguns conhecidos, o meu primeiro contato, já conhecia o River Plate, já sabia do peso da tradição da camisa, mas o meu primeiro contato com o River Plate ao vivo foi em 91, final da Supercopa contra o Cruzeiro, no Mineirão, Cruzeiro campeão naquela oportunidade. Meu pai havia encerrado carreira e veio comentar o jogo pela Rádio Tropical de Lagoa da Prata. Eu e meu irmão, que hoje está em Portugal, eu tinha na época 13 para 14 anos, ficamos na torcida do River. Los Milionários, não me esqueço disso. Que bacana. Então, dos River Plate que eu tive a oportunidade de acompanhar, esse é um dos piores, tecnicamente, dentro de campo. Né? O Atlético se portou muito bem, né? Imprimiu, acho que
o fator mando de campo ajudou, fez uso, né, do seu mando, abriu uma boa vantagem, né, que dá uma condição para jogar, vamos dizer assim, mais tranquilo no Monumental na próxima semana, O David deu show, mas escadinha. não há nada decidido. Não é. Futebol é uma caixinha de surpresa. Com certeza. E se né? tratando de River Plate, Sim, de times argentinos, se tratando que a Conmebol, ela costuma não gostar muito de brasileiros seguindo, né, avante em competições sul-americanas, e não adianta o pessoal falar que isso é aleatório, que isso não existe, mas Claro. existe, a gente tem algumas coisas que nos deixam bastante dúvidas a isso. E legal essa história aí do River Plate, né? Eu lembro desse River Plate de 91, eu gosto muito de futebol de botão, sim. jogo, e nessa época eu tinha um time que era do River Plate, o goleiro era o goleiro Comisso, e chegou aqui naquela Supercopa, o Cruzeiro havia perdido lá de 2-0, Sim. o Cruzeiro vira para 3-0 aqui, né, e tal. Charles, E- Mário Tilico, Foi Douglas que fez o no outro? de outro eu não me cabeça recordo. também, Eu lembro não que me lembro. Charles e Mário Tilico. Sim, mas tem um gol Charles, do o bom Ademir. baiano. Acho que o Ademir faz de cabeça o Não me primeiro recordo gol. do gol. Depois Charles, aí o bom pessoal baiano, não é da pode- sua época não, você não vai lembrar Sim, disso. não. Não E era depois, nem do, nação. e depois do Charles jogou no Boca. O Charles jogou no Boca Jogou no depois? Boca. Não, o Charles eu lembro dele. Que não tem nada a ver com o Charles Guerreiro, não. Sim, não, é É outro. outro Charles, né? Que havia sido campeão com o brasileiro com o Bahia, Com o Bahia em em 88, 88, naquele aquela time com o Bobô, do Bobó, saudoso Evaristo de sim, Macedo, goleiro Chico, treinador. sim, que Exato. bate o Inter, né? Bate o Internacional Inter, na final. Exatamente. E depois o Charles vem pro Cruzeiro. E faz uma boa temporada, né? Exatamente. Então, voltando à questão do River Plate, é o River, na verdade, mas o Atlético, né? O que acontece? O atleticano vai se recordar disso. Esse ano, alguns jogos do Atlético na Arena MRV, o Atlético inaugurando estádio, tendo ali, já tem um espaço ali no seu quintal, né? O Sim. Galo Forte e Vingador. Tem 2 jogos que chamaram muita atenção. Pelo brasileiro, Atlético e Flamengo e Atlético e Palmeiras. Sim. O Atlético sofre gols. Parece que foi 4-2 e 4-0, Exato. me parece. A torcida quebrando pau com o Milito, o Atlético jogando em casa não se impôs tanto. Verdade. E quando o João falou que a melhor apresentação do Atlético contra o River, que está bem recente, concordo também com ele, vale ressaltar aquela do Fluminense também, que o Atlético dá uma massa no Fluminense Na quarta de final, no jogo de volta. nas quartas de finais, Sim. exatamente. Jogou Então, muita assim, bola. muita bola. Então, o Atlético tinha que se impor. E o cartão postal, tipo assim, o que o Atlético tinha que fazer, ele fez. Sim, fez o dever de E casa. vou falar com vocês uma coisa. Poderia o Atlético ter feito 4, 5 gols. Poderia ter matado o confronto. matado o primeiro, que foi o que o Botafogo fez ontem. Mas nós já vamos entrar no Botafogo. Exatamente. Então, assim, quando o Atlético faz 1-0, eu até achei que o River poderia crescer. Inclusive, tem um lance do River, do Colídio. Sim, Ele pega uma muito bom bola jogador. diagonal, muito bom jogador. O pessoal não dá Dá um muita tapa coisa. tirando o Ele Everson. Dá um tapa lá assim, mais ou menos o que o Hulk fez contra o Vasco na Copa do Brasil, né? Só que ele dá um tapa assim, sinceridade, acho que o goleirão do Galo Não ia chegaria, chegar, não ele chegaria. errou o alvo. Eu achei que ia se impor, mas aí depois o River não sabia que o Atlético ia pro abafo, o Davidson estava muito inspirado. Inspiradíssimo. E assim, fez 3-0 com muita propriedade, e assim, tem condições de chegar lá, o ET, e assim, segurar esse resultado e sair com a classificação. É uma vantagem Mas o River- importante, tem que ser bem aproveitada. Sim. O River vai vir pra cima, o Atlético não pode cair em provocações. Sim, tem que ser malandro, né? Saber jogar. Isso, exatamente. Então, assim, o atleticano mais otimista não vai acreditar que o Atlético vai perder essa classificação. A Concordo. gente que já sabe muita história do futebol, a gente já viu muita coisa acontecer, por que eu tô falando isso? Entendam bem, não é gorando o resultado. A gente fala assim do River porque o João talvez nem tanto, pela idade dele, mas é um grande conhecedor também. Mas nós já vimos, por exemplo, em 2015, gente, o Cruzeiro ganha do River Plate no Monumental, de gol do Marquinhos, Sim. né, que E também é outro perde. que sumiu também, né? E toma no Mineirão 3. Verdade. Aí o River é campeão aquele ano, Exatamente. entendeu? River Plate Palmeiras em 2021. O Palmeiras ganha lá. Passa, se eu não me engano, 2 ou 3 lá. Chega na arena. A arena Allianz Parque. Allianz Parque. Obrigadão, João, me fugiu. Gente, o River dançou tango com o Palmeiras. Fez 2-0. Teve um gol mal anulado do River. Verdade. Tem um pênalti não dado.
Eu confundo muito o nome do goleiro do Atlético com o do Palmeiras. É o Everton, do Palmeiras. Everton, do Palmeiras. Do Palmeiras Não, aqui é Everson, o Atlético é o Everson. Não, Everson no Galo e no Palmeiras, Everton. É o Everton, né? Não, acho que é o Everton. Não, Everton. Everton, Tá, Everton. Tá. Com W, Everton. Tá. O que acontece? Ele pega muito. Vocês podem depois procurar aí nas redes sociais aí, que vocês vão ver o que eu tô falando. O River dá uma baba e não classifica por causa de erro. Detalhe mesmo, né? Mas assim, beleza. Mas o Atlético não pode cair em provocação, não pode cair. Chegar lá, eles vão tentar fazer isso para expulsar o Hulk. Claro. Querendo ou não, hoje o Atlético joga muito em função do Hulk. Sim, é o principal, grande craque, cara. Jogador do Galo. No primeiro gol do Atlético, por exemplo, lá, ele dá um passe sem querer, né? Vai de disputar costas, a bola de costas, assim, né? E a bola sobra pro Davis. Né? Então, Mas assim, essa sorte de campeão também vai acompanhando esses times, né? Então a gente não deve menosprezar o River, mas a gente acredita que tá muito propício a ficar um Atlético e Botafogo inédito numa final, né? Assim, só um detalhe assim, Claro. que a gente tem que falar é do Davidson, né? Um jogador que quando chega no Atlético, muita gente Contestado, né? fala sobre o folclore, que existe. Sim. É uma figura que realmente tem uma característica de personalidade ali, um personagem que vive. Então eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. O Daverson hoje seria o Dadá Maravilha de ontem? E aí, Magrão? Vou esperar ele responder, porque senão... Então, assim, é difícil a gente dizer, o Dadá foi campeão, teve toda aquela, né, aquele glamour que provou pra todo mundo que foi um... O folclórico Dadá grande atleta. respondeu dentro de campo, né? Exatamente. O Davidson vem provando. Então, o que eu queria dizer é isso. É muito fácil dar pancada, falar que, porque é folclore, porque é isso, porque é aquilo, mas e aí? Ninguém vai falar que tá jogando. Tá jogando bola, tem dado retorno esportivo. Não é, assim, na minha opinião, tá? Aí é questão de opinião. Não é craque de bola. Sim, Mas corre mais que todo mundo. sim. Se entrega Acredita dentro mais de que campo. todo mundo. Dá um carrinho pra bola não sair, que faz a diferença. Claro. Que hoje em dia, É cara. um cara alto, é um cara forte, Exatamente. cabeceia bem, Tá, assim, ele tem vontade. Posiciona bem. briga com os zagueiros, incomoda o time adversário. Isso faz Muito. diferença. O cara que vai. Sim. Exato, ele vai provocando e tal. Igual o que os agentes vão fazer com a gente lá no Monumental de Nunes, lá em Buenos Aires, é o que ele sabe fazer. Que é Correto. tirar o cara do sério. E eu acho que isso tudo leva em consideração e, na minha opinião, a principal coisa que faz ele ser a cara do Galo. Quando ele tava no Palmeiras, eu já falava que queria ver esse cara no Atlético, não pelo gol na final da Libertadores, tá? Eu sempre vi ele com a cara do Galo por causa dessa personalidade. Essa raça, essa entrega É um de cara correr mais um aguerrido, né? pouco, de não sei o quê. E o torcedor do Galo, gente, gosta disso. A gente tem vários exemplos aí. Leandro Donizete, Luan, Gustavo Blanco. Esses exemplos recentes. Pierre. Cara, o Gustavo Blanco, por uma lesão, não jogou mais, não sei o que, sumiu. Acabou. Mas enquanto teve no Galo, todo mundo O próprio Lucas Prato fez alavancionava isso, Lucas Prato. Então, o torcedor do Galo Que eu gosta dessa sou característica. viúva dele. Ai, pô, atacante Lucas, opção. Lucas é... E respondendo aí, eu acho o seguinte, o Davidson com certeza é mais técnico que o Dadá Maravilha. Sim, muito mais. Mas ele ainda não é mais decisivo que o Dadá Maravilha. Concordo também. Agora, uma coisa, tanto o Dadá quanto o Davidson, eu acho que eles já empatam. E o Davidson, assim, em pouco tempo de Atlético. Sim. Os dois são predestinados. Sim, tem estrela. O João citou, eu ia citar isso aqui agora, o Davidson faz o gol do título da Libertadores. Do Palmeiras em O cima do Flamengo. Flamengo em 2021, aquela bobeira lá do Andrés Pereira, ele pegou lá e fez o gol. Ele tinha acabado de entrar, cara. Ele não estava nem relacionado com os titulares, ele era dúvida para viajar. Então, se ele acaba entrando, né? O Abel Tem muito estrela, feliz, tem tem estrela. Agora, vou falar uma coisa polêmica. O Davidson, ele ainda está criando a identidade Correto. dele com o Atlético. Correto? Nós pegamos partidas dele com o Fluminense boa e decisiva e agora com o River Plate. Correto. Ok? Tem mais o que Minha opinião. mostrar. Sim. Vamos lá, o outro lado da chave, Botafogo e Peñarol. Botafogo enfia 5-0 no Peñarol. E aí? E aí, João? Conta pra gente, Joãozinho. Atropelo, né? A gente começa com um clima no Rio hostil. Antes da Verdade, partida. infelizmente. Né? Os uruguaios não é a primeira vez, né? Não é. Quando vieram aqui na Arena MRV
teve pancadaria estancada, eu tava no jogo, presenciei. Teve uma situação, assim, tem situações que a gente não pode falar, né? Que a gente acaba passando no estádio, mas eu vi umas coisas de perto, assim, por uma situação que assim, a posição que eu tava, eu consegui ver umas coisas, cara, assim, pau quebrou na Arena MRV e não foi diferente lá no Rio. Chegaram fazendo baderna, Sim. né? Quebrando quiosque, colocando Mais de fogo em 200 ônibus. prisões no Rio de Janeiro de uruguaios. 200 prisões. Inclusive teve jogador do Flamengo envolvido no meio de uma confusão. Parece que ligaram pro Varela, né? Pra ir lá pra ajudar a socorrer, Ele apaziguar foi a lá, situação. ele não tava na briga. Porque É, muita sim. gente tá falando que ele se envolveu na briga, que ele tava na pancadaria. Sim, a mídia adora fazer isso. Ele chegou Pra pra apaziguar. tirar quem ele conhecia do ocorrido. Tá certo. Isso não faz dele algo assim, nem mais nem menos. Não. Você pode conhecer, eu posso, assim, todo mundo Claro. que pode conhecer alguém que se envolveu numa polêmica, você ajuda o cara porque você é amigo dele. Com certeza. Entendeu? Então imagina, ainda mais longe, né, do país, mas você tá no Uruguai, você conhece um uruguaio lá, um amigo seu, pô, você vai ligar pro cara. Então, teve o problema no Rio, foi pro jogo, o amasso igual foi na rua, foi dentro de campo. E Botafogo implacável, 5-0, tô conferindo aqui. Magão me passou mais cedo as informações. 2 gols de Savarino, 1 gol de Barbosa, 1 gol de Luiz Henrique e 1 gol de Igor Jesus. Magrão, o que você acha que foi de diferente, assim, que fez com que o Botafogo tivesse nessa... Impiedade sobre o Penharol. Exatamente. Sim, antes de te responder, João, só fazendo um pequeno comentário sobre a torcida do Penharol. Sim. O Penharol é uma instituição de muito Sim, respeito. são 5 Libertadores, a camisa Isso é pesadíssima. indiscutível isso aí. Agora a torcida realmente não é a primeira vez que a torcida do Penharol, né, executa o Festival da Boa Vizinhança, Sim. que a gente já assistiu no Chaves e o que acontece, toda vez que vem no Rio briga com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, Sim, arrumou tumulto com o torcida do Botafogo, já arrumou problema com a torcida do Atlético e também com a do Fluminense. sim. Então assim, é Teve um lamentável. problema com o Rosário Central. Com o Rosário Central, nesse ano. Esse ano, Foi nessa esse Libertadores. ano, foi esse ano. Pois é, Então não são Santos. não são Santos. Voltando pro jogo, João e ET, a gente percebe, gente, é muito claro a gente vê as coisas. O Botafogo deste ano, com todo o respeito à entidade, o Clube de Regatas Sim. Botafogo, não é aquele time que entregou a paçoca, aquele time Do pipoqueiro ano do ano passado, não. verdade. É outra cara. Esse time outra tá mais cara. encorpado. A maior prova disso é que se você pegar ali o Igor Jesus e o Luiz Henrique, seleção brasileira, estão Correto. disputando eliminatórias. Fazendo e gols. foi fazendo gols. Correto. Inclusive o gol do Luiz Henrique ontem, vocês têm que ver. Vocês não viram, foi uma pintura, uma cavada sensacional. Botafogo foi imponente, né? O Penharol, eu achei até que, tipo assim, o que é curioso, os 5 gols do jogo saíram no segundo tempo. O primeiro tempo, Botafogo cadenciou o jogo, procurou ir. O Penharol se arriscou até um pouco mais. Tem um chute do Pérez lá que o John faz uma defesa sensacional ali, na metade do primeiro tempo. E eu achei assim, esse Penharol é muito traiçoeiro. No segundo tempo, o Botafogo foi pro abafo Passou e por tudo deu cima. certo. Teve um peru do goleiro Aguerre, né, que gosta muito de fazer cera, zoou o Flamengo, mas ele tomou um peru ontem, né, num dos gols do Savarino, me parece. O gol do Luiz Henrique, sensacional. O Botafogo é muito constante para atacar, se recompõe bem. Isso tá fazendo tanta diferença que no Campeonato Brasileiro, É o o líder. Botafogo é o líder. Tudo bem que tá um ponto do Palmeiras, que deixou o Palmeiras chegar, porque o Palmeiras também agora não tem nada pra preocupar. Só tá no Brasileirão. Né? E o Botafogo é histórico essa chegada da Libertadores. E isso me faz também, ET e João, eu acredito em muitas coisas subliminares também no futebol. Sim. E eu fui um cara, né, que eu debochei e eu ri de uma entrevista do John Tex e também do presidente do Atlético Paranaense, que me fugiu o nome, Petaglia. Petralha, né? Eles falando, né, quando o auge era Flamengo e Palmeiras, em 2020, 2019, 20, Uhum. 21, eles deram uma entrevista, né, e falaram que, tanto do Atlético Paranaense, falou que em breve o Atlético Paranaense seria campeão da Libertadores, que até 2030 ia ganhar uma ou duas, e a gente viu o Atlético Paranaense até chegando em final, Sim. né, e o do Botafogo fala a mesma coisa, que até 2030 o Botafogo poderia disputar até o Mundial. Então eu dei uma gargalhada que ninguém esperava disso. Afinal de contas, a gente não tem um Botafogo do Túlio Maravilha nem do Garrincha. Há Correto. muito tempo, né? Correto. E a gente vê um Botafogo que pode vir ser campeão de uma Libertadores e disputar um Mundial já no formato novo. Sim. Então são coisas do futebol que a gente não acredita. Então, só para finalizar sua resposta, João, acho que o sistema do Botafogo, cara, falha pouco.
A questão hoje não é somente um clube de futebol dentro de campo, não é ele ser muito eficiente no ataque, é tipo assim, ele falha pouco. Correto. Quem erra pouca. Isso, eu vi, eu não tenho certeza, assim, não vem na minha memória, parece que o Botafogo só toma uma goleada esse ano no Engenhão, que inclusive até o próprio Cruzeiro, 3-0. Eu não vi mais. Verdade. Sinceridade, eu não vi mais. Então, tipo assim, corrigiu. O que dá de diferença, às vezes, no Atlético, em alguns jogos, falha, sistema defensivo. Aquele apagão. No próprio Cruzeiro, ontem, que com o Diniz, que é um cara que toca a bola, propõe um jogo certinho, a turma não correspondeu. Então, acho que o Botafogo, assim, tá no caminho certo. Sinceridade, com todo respeito ao Penharol, acho que essa decisão já era. O Botafogo vai lá tocar a bola. O Botafogo vai lá só para cumprir tabela. Diferente um pouco do Atlético. Sim. Que lá tem também uma camisa pesada. O resultado do Atlético foi bom, porque se fosse 1-0 aqui só era muito mais preocupante. Com certeza. Né? Mas tudo indica que vamos ter, né? É ter mais uma final de brasileira, né? É. E depois que passou a ser um jogo único, João, né? De 2019 para cá. Só brasileiros ganharam. Só brasileiro. Né? E vamos só... Consultando aqui, Flamengo 19, foi campeão em cima do River. Em Lima. O 20, o Palmeiras ganhou do Santos. No Maracanã, 1-0. Gol do... Ademir. Breno Lopes está no Fortaleza. 21, o Palmeiras foi bicampeão com o gol do Davidson, que você falou, lá no Uruguai. Isso, em cima do Flamengo. Consecutivo, Caso, né? Com o gol do Davidson na prorrogação. 22, o Flamengo novamente na final, foi campeão em cima do Furacão. Onde foi a final? Foi no Equador. No Equador. E ano passado, Joãozinho vai falar pra gente, o Fluminense foi campeão em cima do Boca. Fluminense e Boca Juniors. Lá no Maracanã, eu tava lá, né, nessa ocasião. Eu viajei pro Rio pra acompanhar essa final. Cara, tem muita história desse dia, viu? Boa. Muita história. O clima começa muito hostil lá no Rio, né? Falando assim, conta rápido, né? Que a gente tá falando dos jogos atuais. Mas assim, foi uma experiência legal que o clima começa muito hostil lá no Rio, que igual os uruguaios fazem, os argentinos chegaram fazendo, sabe? E aí, assim, a torcida do Fluminense não aceitou, cara. Entendeu? E aí também eu entro, assim, não é que eu tô passando pano não, sabe? Mas aí também eu entro a questão, assim, o pessoal que gosta da bagunça, sim, aproveita a oportunidade pra ir agravar a situação. Então, tipo assim, a Young, né, que é a torcida organizada do Fluminense, irmão, descia e, cara, varria os argentinos. E começou a descer muita gente, né, pra começar a varrer, e começou a chegar, todo momento chegava na cidade do Rio de Janeiro, os torcedores do Boca. E, gente, foi chegando tanta gente do Boca. O confronto foi pesado, né? Que começou a não varrer igual tava varrendo no início. Entendeu? A pancadaria começou a ser sincera, começou a ficar no 1-1. E assim, acabou que o clima ficou muito hostil. Isso começou do lado de fora, João. Do estádio. Não. Isso começou na praia. Isso começou dias antes da final. A final, se não me engano, foi num domingo, 4 horas da tarde, se não me engano. Na quinta-feira eu cheguei lá. Sábado, não sei. Assim. Eu sei que tipo, eu cheguei no meio da semana lá no Rio. E já tava no auge das confusões, com arrastão no meio, não sei o que, a confusão rolando. Sim. Aí a polícia dobrou o policiamento nas ruas, assim, amenizaram as brigas, e aí começou a vir muita campanha. Na FanFest, a Conmebol fez um espaço pra FanFest. Então eles começaram a distribuir um monte de brinde, um monte de coisa nessa FanFest, pra induzir que as duas torcidas se encontrassem. E aí o que eu vi de torcedores do Boca com camisa do Fluminense e camisa do Boca na mão, assim, meio que se trocavam a camisa e começaram meio que a apaziguar as coisas. Bacana. Mas a confusão foi séria. É lamentável. E aí o Fluminense acabou sendo campeão, o John Kennedy, se não me engano, né? John Kennedy. Fez o gol do título, né? Renegado, né? Baladeiro, não sei o quê. Dispensado da base do América. Do América aqui. Cachaceiro, problema demais, não sei o quê. E foi lá e chamou a responsa, deu o título aí pro Boca. Torcida do Fluminense, né, muito carente de título, principalmente da Libertadores por causa da final. Lógico. Aquela final que eles perdem o pênalti contra LDU. Porra, isso muito mordido, né? Muito machucado na torcida do Fluminense. Na verdade, o que acontece? Tem uma situação que, se eu não me engano, o ET pode me corrigir,
No caso do Fluminense e LDU, são 2 eliminações em finais, me parece. É uma da Libertadores de 2008, Sim. que o Thiago Neves perde o pênalti, Sim. lá me parece. E em 2009, na Sul-Americana. Parece que eles se encontram Ele deu. e a LDU Elimina o Flu. e elimina o Flu. Né? Porque eu acho que o Flu toma uma cacetada lá, uma goleada, e depois chega e reverte, mas aí vai para os pênaltis. E não dá. É complicado. verdade. Então, assim, é um trauma pro torcedor tricolor, né, nessa questão. E aquela hora a gente tá falando aqui do Davidson, tem um detalhe também, João, você que, né, gosta muito do Davidson, ele tem tudo para ser, além de um protagonista, ele ser aquele jogador, que vai virar um símbolo em finais, né? Sim. Por exemplo, o Gabigol, né, o Davidson já tem gol em final de Libertadores, né? A gente pega outros jogadores assim que entraram para a história, né? Nessa questão de chegar em finais, de fazer gols, né? São jogadores decisivos. Então tem muito isso aí. E a Copa do Brasil, Magrão? Finalíssima. Mais um, né? Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo tem 2 conquistas, 14-21. O Flamengo é tetracampeão da competição. 1990, acho que foi a segunda Copa do Brasil, a primeira foi 89, Sim. correto? Acho que o Grêmio foi o primeiro campeão. Grêmio, primeiro campeão. Depois o Flamengo é campeão em 2006, ganhou de quem? Do Vasco, os 2 jogos, 2-0 e 2013 1-0. Ganhou em cima do Atlético Paranaense. Empatou lá de 1-1 no Maracanã, o Flamengo e venceu. 2022 em cima de quem? Do Corinthians. Por que que o Magrão tem esse conhecimento sobre o Flamengo? Meu amigo Alisson Magrão, flamenguista da melhor qualidade. Olha só, você vê isso, me coloca em saia justa, né? Não, jamais, nosso parceiro. Mas vamos lá, Magrão. A CBF deve sortear nos próximos dias o mando de campo. Sim. As finais, dia 3 e 10 de novembro. Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Qual é a sua expectativa para essa grande final? São 2 palcos maravilhosos, né? Tanto o Maracanã quanto o Mineirão, indiferente de quem vai decidir em casa, né? Acho que... Só te corrigindo, a Arena MRV. Ah, é verdade, corrigiu, sim. Mas a Arena MRV acaba sendo um palco também, não como o Mineirão espaço físico, mas a torcida do Atlético vai se sentindo à vontade. Mas assim, tudo bem, mas era jogo pro... Claro, claro. Então, Pra assim, mim isso aí me desculpe os atleticanos, mas com certeza. Concordo com você. É bom, O João é mais novo, é um jogo histórico. Pra mim, muito história. É um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Brasileiro, né? Sim, né? O Flamengo tem uma Também camisa muito pesada. O Atlético também tem uma camisa pesada. Não, eu como atleticano odeio muito mais o Flamengo que o Cruzeiro. E vem buscando Tem gente que fala isso mesmo. essa conquista de títulos. O Claro, Flamengo já tem uma galeria de títulos enorme. O Atlético vem galgando um espaço aí no futebol brasileiro. Sim, e o que não quer dizer que o Clube Atlético Mineiro não seja grande, lógico, né? É evidente que essa questão dos títulos e tudo isso aí também passa por toda uma complexidade. Bons elencos. E já tá em aberto, tá? O tá Flamengo em teve um aberto. momento de estabilidade, né? Com a saída do Tite. E agora com o Felipe Luiz assumindo, o Flamengo vem e eu recuperando. ele não tem tanta experiência, mas eu acho um bom nome nesse momento do Flamengo, Felipe Correto. Luiz. Já vinha fazendo um bom trabalho na Conhece a base. rapaziada, jogou com os caras. Jogou recentemente com todo mundo lá. E o Atlético, mais uma decisão aí, né? E o Rui, e o Atlético tá perto de outra também, né? Que a gente Sim. falou agora há pouco, né? No jogo contra o River. E o Atlético tem tudo para levar. E o Hulk é o cara também das decisões. Bem né? decisivo. Assim, Fez o gol do empate lá em São Januário, eliminou o Vasco. Exato. E tipo assim, tá tudo em aberto. O Atlético conseguiu, nos últimos jogos, o Milito tão criticado, ele Sim, conseguiu encontrar o contestado por parte da ponto, torcida. sim, encontrou o ponto, o Atlético melhorou a saída de bola, o Lianco é um baita jogador, tem jogado bem, né? Então o Atlético ganha essa segurança, parte defensiva, o Hulk, e tipo assim, hoje o Hulk, pela presença dele, né? O pessoal às vezes fica preocupado, talvez demais, com o Hulk abre espaço pro Paulinho, pro Davis, que foi o que Sim, aconteceu na o Libertadores. próprio Gustavo Scarpa. Sim, o Scarpa também, que pode aparecer ali, né? O Scarpa, assim, também conhece o Flamengo, o Scarpa jogou muito tempo no Fluminense ali, né? Então, assim, eu acho que o Atlético tem uma chance, vasta também, de ser campeão, mas tá aberto assim como o Flamengo também, né? O Flamengo hoje, isso é opinião minha, né? Esquecer a condição de ser torcedor. Sim. Para mim, o Flamengo
tem o melhor elenco do Brasil. Concordo com você. Não joga o melhor futebol nesse momento. Concordo tá? com você. Não é tão eficaz quanto o Palmeiras, por exemplo, mas o melhor elenco do Flamengo. Um time reserva do Flamengo, um time misto do Flamengo, é um time que se disputa o campeonato. Titular em Sim. qualquer time do Brasil. Sim. O Flamengo tem hoje a grande perda, que é o atacante Pedro, que é o artilheiro da temporada, Verdade. né, que faz uma diferença, né? Total diferença. A total diferença, né? O Gabigol que deve jogar no lugar. O Gabigol há muito tempo já não atravessa boa fase, mas o Gabigol carrega aquela síndrome de ser decisivo na hora das decisões. Claro. Então isso é complicado. O Atlético também tem que abrir o olho com isso também. Então, assim, o jogo vai ser Jogo muito grande, aberto, jogo grande, digno de uma Copa do Brasil. Né? Então, assim, se a gente pegar aí, a Copa do Brasil para o Atlético é sempre muito peculiar, né? 2021, o Atlético dá uma goleada no Atlético Paranaense, né? 4x0 no 4x0 no Mineirão, o Atlético decide o título. Aliás, o segundo jogo, né? Ficou bem encaminhado, Sim. né? E chega lá, o Atlético empata ou vence por 2x1. Acho que ganha 2x1. Ganha de 2x1, É. vence também. Em Gol 2014, do cara, eu falo com muitos amigos atleticanos que, pra mim, o pessoal fala muito do título da Libertadores do Atlético de 2013, que foi conquistado de uma forma mágica. Mas aquele título da Copa do Brasil, Foi heróico. aquilo ali, para o atleticano, aquilo ali tinha que pôr aquela campanha num quadro, numa moldura e ter na casa de todo atleticano. Ali o Atlético já entra na segunda fase Sim. da Copa do Brasil. Aí ganha do Palmeiras, que estava ressuscitando de um rebaixamento. Verdade. Em 2012, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, é rebaixado no Brasileiro com o Filipão. Sim. Em 2013, o Palmeiras joga em segunda divisão. Em 2014, o Palmeiras Tá voltando a Série está A. trocando a presidência, voltando a Série A. E o Palmeiras só não cai em 2014 por causa daquele gol lá no Santos e Vitória, o gol do Thiago Ribeiro, me parece. Porque o Palmeiras tinha que ganhar, o Atlético Paranaense e torcer pro resultado, por causa de um gol ele não cai. Então o Palmeiras, aí que entra a Leila, tia Leila e a Crefisa, né? Mas enfim, então o que acontece? Aquele título da Copa do Brasil para o atleticano, cara, aquilo é relíquia. Você pode ótimo. perguntar hoje, 97% do atleticano, você perguntar para o atleticano hoje, quais são os 3 maiores rivais do Atlético? Quais são os 3 times que vocês não gostam? Cruzeiro, porque é o rival local, o Flamengo e o Corinthians. O Galo elimina o Palmeiras nas quartas de final, os jogos do Independência, né? O Atlético- Elimina Não, no Palmeiras, nas sim. oitavas. Nas oitavas. Não, Nas nas oitavas, isso. Nas quartas, pega o Corinthians, Perde lá. perde lá na Neoquímica, toma 2x0. Chega aqui, o Toma um Galo gol. vira, tomando um gol do Guerreiro. Sim. Toma um gol do Aí Guerreiro. faz 4x1. Nesse dia aconteceu de tudo. O Ed Carlos fez gol de ombro, a bola subiu. Coisas do Atlético, né? Aí pega o Flamengo, que também não era o atual campeão da Copa do Brasil, Sim. né? Já tinha ali alguns Tinha um nomes. timão. Não era um timaço, Não, era um jogava time muito bom. dos times meia boca ali, era o que jogava o futebol assim, quem apresentava uma tradição, né? Aquela questão de começar a ser copeiro, né? Sim. E o Flamengo ganha de 2x0 no Maracanã, né? Chega aqui, faz um gol. Chega aqui, tem um gol do Everton. Sim. O Galo Classificadaço. vira. Mas tem muita polêmica esse classificadaço aí, né? Não é do jeito que o atleticano enxerga. Mas 4x1, né? Assim, o último gol, então, a bola sobra pro Luan e fazia outra coisa. Bem bacana isso aí, né? O pessoal lembra desses 4x1 do Flamengo, claro e tal. Logo depois tem um lance, cara, crucial. Crucial. O Vitor faz uma defesa num chute do Canteiros dentro da área. Sim. Fica, Eu estava Cara, no estádio, eu me se recordo. faz esse gol também, não ia dar tempo do Galo fazer Dava mais, nada, não. não, Não dá. né? E o Vanderlei Que chegou nessa na época época. tinha o gol de fora vale 2, né? Sim, sim. Sim, tinha essa questão. Então, se sim. o atleta toma um gol, na verdade, não tinha que fazer 4, tinha que fazer 6. É. Sim. Era complicado, né? Mas enfim, aí o Atlético vai na final, pega quem? O Cruzeiro, tão copeiro, tão campeão da Cruzeiro Copa do havia Brasil. Acabado de ser bicampeão brasileiro, 13 e 14. Sim, com um time muito bom, muito bom. Everton Ribeiro voando. Ricardo Goulart, Sim. a famosa quarta do Goulart. Claro, o Fábio, o Fábio pegando horrores. Não, sim. Aí o que acontece? O Atlético ganha. Aí sim, eu acho que foi no Independência o primeiro Sim, jogo. primeiro jogo o do Atlético Independência. O Atlético ganha de 2x0. 2x0 e no Mineirão, gol do Tardelli No de Mineirão, cabeça. aí tem um gol 2x0 primeiro 1x0. jogo. Segundo jogo 1x0, gol do Tardelli. Sim. Aí o Atlético é campeão. Esse título da Copa do Brasil, Emblemático. emblemático. Esse título é a cara do atleticano, cara. Esse não tem, tinha que estar na camisa de todo atleticano. Pra mim, né? E me recordo de tudo que o Magão falou. A decisão esse ano tá em aberto. Tá em aberto? Vão ser 2 grandes jogos. Sim. Esperamos que fora do campo não tenhamos problema nenhum.
de torcida. Que é bem Não chato tem, essa Né? Tanto no Rio rivalidade. quanto em Belo Horizonte, Sim. tenhamos 2 jogos, o pessoal preocupe somente em jogar bola. Sim. E é uma rivalidade que pesa mais pro lado do Atlético do que do Flamengo, né? Com certeza. E espero que não tenha esses problemas extracampo aí, Esperamos né? que esses confrontos do passado não venham assombrar a decisão deste ano. Não, com Concordo certeza. perfeitamente. Até porque, assim, Outra atmosfera. Claro. essa questão da rivalidade vem por toda aquela história, né? Década de 80, depois de 81. Então, assim, tem toda essa questão da rivalidade antiga, né? E tem tudo pra ser um jogaço. Em 2014, muita gente brinca que foi a final mais fácil da história. Que não é assim, mas realmente o Atlético foi um atropelo, assim, não de goleadas, mas de futebol apresentado Sim. de campo. O Atlético se impôs, né, naquela final. Exatamente, nos 2 jogos, então foi um atropelo. Eles brincam que foi a final mais fácil da história da Copa do Brasil. E essa final não tem negócio de ser fácil, não. Vai ser um jogaço de bola. Acho que o resultado de uma partida de futebol, assim, é bem aleatório. Tipo assim, às Correto. vezes sai da 3-4-0 e o jogo foi muito bom. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, tirando Sim. o caráter da zoação, eu não vejo que o Atlético teve a final fácil. Não, Exatamente. eu acho que, tipo assim, o Cruzeiro também era uma baita equipe ali. E essa rivalidade de Atlético e Flamengo, né, na verdade, né, não polemizando ainda mais a situação, ela, para todos, começam ali em 81, naquela Libertadores, né, das expulsões do José Roberto Radisson. Na verdade, ela começa mesmo Em 80 no Brasileirão. em 79, naquele amistoso Verdade. Flamengo e Atlético, no 5-1 que o Flamengo aplica, porque o jogo era beneficente. Foi o e jogo que o do Pelé É. veste a camisa do Flamengo. Começa ali, porque depois daquele resultado, né? Aí começa a demanda em 80, os dois Foi em fazem a 79 final. que o Atlético foi convidado. Isso, foi convidado Pelo para fazer Flamengo, pra isso. fazer o negócio O lá campeão e- brasileiro era o Inter, que foi campeão invicto, o único campeão invicto Sim, que a gente até tem hoje. até hoje. Né? Inclusive, tem um time mineiro, sabia? Que tirou pontos do Internacional, né? O atual campeão invicto de todo o cenário, né? Ele não consegue ganhar uma partida e foi justamente de um time mineiro. Vou corrigir, eu não sei se ele empata de novo, mas tem um time que é mineiro, Uhum. que não perdeu para aquele Internacional fantástico ali de Comandado 1979. pelo Falcão. Sim. Sabe que time que é? Se arriscam? Não, no Caldense. A Caldense. Caldense Saudosa participou, a Caldense de Poços de Caldense. Caldas. Ah, puxa vida. Coisa linda, coisa linda. Aí de lá pra cá, Atlético e Flamengo protagonizaram, né? A final do Brasileiro de 80, porque na década de 80 eram os dois melhores times, querendo ou não. Era a base da seleção Né? brasileira. Sim, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí 81 tem aquela situação da Libertadores que, numa outra oportunidade, a gente pode debater. Vamos debater sobre isso, Porque tem claro. muita coisa que o torcedor não sabe, só ouve falar, né? Aquela situação Falaremos sobre isso em 87 tem aquela da Copa União, isso, sim. breve. 2 grandes jogos, 1-0 no Rio, gol do Bebeto. Gol do Bebeto no o goleiro Rio. João Leite, e né? aqui no 3 a Mineirão 2. 3-2. Sim, Noite Zico, inspirada Bebeto de Zico e Renato Gaúcho. Que o Zico já tinha sido substituído, ele dá aquela arrancada Sim. e faz o gol. E o Sérgio Araújo deitando no segundo tempo ali também. Verdade. Né? Exatamente. Só lembrando a você que a nossa resenha vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Arbitragem é Coisa Séria. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe. E lembrando, a minha proteção veicular é Rota Brasil Benefícios. Acesse o QR Code em algum local do vídeo, faça uma cotação sem compromisso. Venha você também fazer parte do nosso time. Meu filho, é isso aí. Inclusive, gente, vem ficar protegido, que eu tive um problema na rua semana passada. Se você não tem proteção, rapaz, dor de cabeça é 20 vezes pior. Pelo menos com a Rota Brasil tem. Te dá uma tranquilidade. Não há dúvida, né? A gente está Vamos lá. sujeito a todo dia isso. E ó, falando então de futebol, falando de tudo e mais um pouco, a gente podia falar de futset, né? Show de Inclusive, bola. futset foi o que me fez encontrar esses dois queridíssimos aqui. É o que nos une, né? Eu queria agradecer o convite e trazer um presente aqui, ó, pro ET. Ó, presentinho é sempre bom, hein? O que acontece, cara? Esse aqui é um fone, rapaz, de ouvido, que eu comprei sem pretensão, sabe? Porque eu vi ele, tinha um formato de ET, eu falei assim, o dono tem nome e Aí ele CPF. não O presente já vem Aí ele personalizado emociona, né, Magrão? já, né, cara? É contato de 5º grau esse aí. Aí ó. ele me emociona, ó. Ó, top de linha, hein, cara. O fone de ouvido é E personalizado. nada disso foi Aí, ó. programado, viu, gente? Isso aqui é de Nada disso. Isso aqui é de improviso mesmo, hein, ó. Puxa vida, cara. Aí. Verdade, cara. Pô, agora eu fiquei até emocionado, hein? Muito top. Ó, pra você ver muito que top. legal. Ó que coisa linda, ó.
Ó, coisa linda, Magão. Nossa, sensacional, viu? ETzinho, Sua, cara, sua Aí, cara mesmo, viu? É. Muito obrigado, Viu? obrigado. Valeu, valeu. Então, vamos falar agora de futsal. Inclusive, eu queria começar. Não sei nem se pode falar isso, né? Igual que já tô falando mesmo. Vamos lá. Aqui é sem censura. Bora, pô. Tá rolando. Põe na roda. Tá rolando umas polêmicas, eu fiquei sabendo. É um mundo novo, né? O futsal, tô aprendendo muita coisa, mas ao mesmo tempo que eu tô aprendendo muita coisa, eu tô, assim, acompanhando bastante o cenário, assim, né? Tô entrando, assim, dentro do cenário. Cara, tem uma polêmica rolando aí, cara. O que é isso aí? Me explica melhor que... Não sei nem se pode falar, né? Mas... O que acontece, João? Eu e Magão, né? Magão tá aí, Magão é dono de liga, né? Graças a Deus. É um cara sério. Eu já tô na arbitragem há 20 anos. E é o tempo que eu conheço o Magão. O Magão era árbitro também, né? O Magão saiu da arbitragem, o Magão mexe só com a liga dele e também tem escolinha de futsal, né? De futebol society. O futebol society acaba, começa o futsal. Futsal hoje domina o Brasil, é uma das principais modalidades do futebol no nosso país. É a modalidade de futebol que mais cresce. Mais cresce, verdade. Ultrapassando o futsal. Sim. Todo mundo hoje, praticamente, que joga bola, joga o futsal. Os grandes talentos do futebol amador estão migrando para o futsal. O futsal hoje é muito bem remunerado, mas o futsal é um esporte caro, porque as ligas cobram inscrição, taxa de jogo, e essas mesmas ligas pagam ótimas premiações. Tem um custo com a arbitragem, com o aluguel de quadras. Porém, infelizmente, o Magão que está aqui é testemunha, o que acontece? Algumas das entidades não cumprem com as suas obrigações. Não pagam as premiações, não realizam as partidas nas datas marcadas, dão calote em quadra, dão calote em arbitragem, dão calote em fornecedor de material esportivo, e isso faz com que o futsal hoje, em Minas Gerais, e mais precisamente Belo Horizonte e na região metropolitana, tenha perdido grande parte da credibilidade. Mas, é o que eu falei agora há pouco, Liga Minas, a Liga Minas, Liga Liga Society MG, que é a Liga do Magão, a Liga Seven, a WD Organizações, hoje são as principais ligas em Belo Horizonte. São ligas sérias, cumprem com as suas obrigações, pagam a arbitragem, pagam as quadras, realizam as partidas nas datas programadas, pagam as premiações e estão tentando fazer ressurgir, reerguer o futsal. Entendi. Magão tá aqui, o Magão é dono de liga, pode falar com mais propriedade. Entendi. Ô, Magrão, só uma dúvida, assim. Pois não. Essa questão... Desculpa. Essa questão do futsal é um esporte que eu não conhecia. Assim, eu já joguei pelada, já brinquei e tal, mas é uma coisa que eu estou conhecendo. Então eu fiz essa pergunta sem conhecer realmente, querendo entender, né, como é que é esse cenário. Eu fiz essa pergunta querendo realmente entender como é que funciona. As pessoas estão pagando, então, para jogar futsal, estão realmente sendo valorizados de acordo, assim, esse é um novo esporte que está surgindo, querendo ou não, né? Na verdade, nós já temos aí de um futebol set society mais sério, né, desde a virada do século, né? Já tem 24 anos que isso vem se engajando. Claro que tem as entidades que fazem uma mudança de regra ali, que adotam alguns tipos de situações. Na década de 90 você jogava futebol society sem compromisso. Você não podia jogar um futebol de campo, não podia jogar um futsal, tinha 7, 8 pessoas, pegava o terreno baldio ali, colocava umas traves, jogava 7 de um lado, 8 do outro. Verdade. E era o futebol society. Por que society? Porque era mais social, vinha daquela coisa um pouco mais clássica, mas tornou uma proporção muito grande, né? Na verdade, pegaram essa modalidade e resolveram lapidá-la, resolveram dar vida, formatá-la, né? Colocaram regras e virou o que virou hoje aí, que é uma febre, né?
Infelizmente, o futebol society. Hoje temos a Copa do Mundo de futebol, temos mundiais, né? Mundialitos, mas ainda não é um esporte olímpico, né? Devido a essa questão de mudança de regra, igual futsal, né? Futsal era para ser um esporte olímpico, mas ainda está em debate, né? Mas enfim, então, quando vem o final da década de 90, que vem no ano 2000, futebol society, que é o futebol 7, né? Porque são 6 jogadores de linha oficialmente, mais o goleiro. Isso veio do Rio Grande do Sul para cá. Sim. Né? E aqui a gente tinha, na época, o senhor Marcílio de Assis, né? Trouxe, né? Deu essa vida, essa sementinha aqui pra gente, né? O start aqui, né? Foi uma liga que virou federação, depois veio outras federações, porque não tem aquela questão de ser patenteado uma só. Então, tinha a Federação de Futebol Society do Estado de Minas Gerais, tinha a Federação Mineira de Futebol Society. Então, é muito o que acontece hoje. Tem várias ligas, aquela coisa toda. Mas, enfim, então cresceu demais isso aí, né? E o pessoal foi adotando isso. A turma que jogava campo e não gostava do futsal foi migrando pro futebol society. A turma que jogava futsal e curtia, que não curtiu o campo, resolveu fazer um teste com o futebol society. E gostou. E foi, né, tendo essa evolução, né? A respeito da questão das ligas, é bem lamentável esse tipo de situação que ocorre, porque, veja bem, esse é meu ponto de vista, eu falo por causa da minha liga, claro. Né? A minha liga, talvez ela não seja a mais velha que está hoje em atividade, né? Ela vem de 2017 para cá, né? Tem a Liga Minas, que é bem recente, né? Que é um baita trabalho do Nalbin, muito bom, né? E já tinha outras aí, né? A Liga da WD, do Ali, a Liga Pampolha, do Peixoto. A do Baiano é a Liga Central. A Liga Central. Tá parada. Algumas ligas eu ainda não conheço. Sim. Eu sei que existem várias ligas. Só que cada uma tem uma proposta diferente. Tem aquelas ligas que querem crescer mais, virar federação, que mexer mais com a questão do Estado, nível nacional, tal, essas coisas assim. Tem aquelas ligas que são mais locais. E aquelas ligas que são movidas por paixão, que são mais peculiares, que é onde que encaixa a minha. E tipo assim, daqui a pouco eu vou falar da minha, um pouquinho, mas antes, é lamentável esse tipo de situação, porque um organizador, quem é presidente de liga, vai fazer aquela captação de times para poder criar ali os seus torneios, para poder fazer aquilo ali. Então há o contato, tem que ser custeado, porque é caro. O aluguel de quadras de futebol society hoje não é barato. A arbitragem hoje não é barato. A premiação que se oferece tem que ser chamativa, porque senão você pode optar em não participar. Porque se você vai concorrer com uma modalidade igual futsal, por exemplo, futebol de campo, tem que ser uma coisa chamativa. Claro, tem que ter então, mas mesmo assim, a proposta de cada liga, ela é diferente. Tem gente que gosta de fazer torneios e dar uma premiação mais alta em dinheiro. Tem aquelas ligas que gostam de fazer o acesso, o descenso, fazer aquela manutenção das equipes, trazendo para o futebol real. E nós que somos movidos por essa paixão e essa vaidade, a gente vai querer sempre disputar talvez algo ali que você vai ter aquela manutenção ali. Pô, se meu time ficar mal, vai ter um descenso. Se meu time ficar bem, ele vai estar na elite. Então, isso mexe com nós homens que somos, claro, né, a competitividade. Um sexo conquistador, né? Então, tem isso, a competitividade, né? Então, é isso. E da mesma forma que tem essas situações dessas ligas, a gente também tem que oferecer para o cliente algo chamativo, mas nós temos que cumprir os nossos compromissos. Correto. Né? E vou falar com você uma coisa aqui, a gente não está falando aqui talvez de uma liga ou outra específica que talvez aconteceu algo, né, e que não cumpriu com os seus deveres. Mas a gente tem a informação hoje que, infelizmente, são mais que uma. Sim. Entendeu? Infelizmente. Então, realmente, a gente lamenta a situação. Como tem liga de árbitros, se me permite, né? Você tem toda uma qualidade como árbitro, já participou também de várias ligas de árbitros. Hoje você é responsável pelo Gange, sim, né? E já teve também, foi árbitro federado, confederado, teve a nível nacional aí as suas exibições, né? O seu trabalho, que, né, modéstia à parte, muito bom. Mas também a gente tem algumas ligas de árbitro também, que é do mesmo jeito que funciona a liga de futebol society, naquilo que deveria entregar a perspectiva, João, os árbitros, a liga de árbitro também tinha e hoje, eu tô falando isso que eu já passei isso, concordo, eu não vou citar nomes aqui, concordo, mas eu, por exemplo, contrato às vezes árbitros de algumas ligas, que o árbitro não vai, chega atrasado. Já aconteceu, eu na minha liga eu tenho tanto cuidado que eu procuro em algumas situações, até pago a taxa
antecipado pro árbitro para manter aquele compromisso. Acontece do cara não ir Correto. recentemente, né? Então, assim, é chato. Então, o compromisso é muito difícil, sabe? Não é fácil a Concordo gente com estar à você. frente da liga. E falando da minha liga específica, é porque, por exemplo, eu quando criei minha liga, eu criei voltado pro lado da paixão. Mas sempre as minhas paixões com futebol são bem peculiares. Então eu gosto de criar o meu mundo ali com a paixão com o futebol. Por exemplo, eu sempre tanto encantei com o futebol no mundo todo, que eu, por exemplo, na minha liga, eu coloquei uma brincadeira de pegar, fazer um campeonato e o campeão, ele ganhar réplica das taças mais famosas do mundo. Verdade. Então a minha liga é como se fosse uma liga das réplicas, né? Mas por que réplicas? Não é que você está associando coisa que você está copiando, não é isso. É uma cópia de uma paixão onde que mexe com todo mundo. Verdade. Por exemplo, eu sou apaixonado com a réplica da Taça da Libertadores da América, cara. A Taça da Copa do Brasil eu acho linda, entendeu? A Taça da Sul-Americana ela é pequenininha, cara, mas ela é tão, poxa, é mágica. A Taça do Brasileirão, todos nós temos as nossas paixões, Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, enfim. Quem não quer ter uma taça desse tempo, por que não trazer isso para o mundo real? Do futsal. Muita gente que está no futsal, ô João, tentou um dia ser jogador de futebol. Nós temos ex-atletas e atividades que foram profissionais. Todos nós passamos, assim como uma menina às vezes nasce querendo, né, ser ali bailarina, ser ali, né, uma modelo. Nós homens, quero ser jogador de futebol. Eu tenho um filho de 13 anos que o sonho dele é ser jogador de futebol. Se vai ser, a gente não sabe, porque hoje é outro mundo, né? Mas, então é isso. Então, trazendo isso para o Futebol Society, eu quis trabalhar nessa paixão. Então, hoje, a Liga Society MG, que é a Liga do Magrão, ela trabalha com essa característica. Os torneios são copas e são réplicas. Eu faço a Copa, a gente não pode usar o nome todo, né? Sim. A gente tem que colocar algo ali para não ficar aquela coisa assim chata e dar processo e tal. Copa Pampulha Libertadores. Eu dou ao campeão, a nossa liga, né, fornece ao campeão ali a réplica da Taça Libertadores. Assim, Copa Pampulha do Brasil. A gente tem a Recopa. Aí, então a gente fala né, Recopa Pampulha F7, porque está tratando do futsal. E assim vai. Né? Claro que a gente vai ter uma novidade aí, que a gente vai apurar. A gente está querendo, a partir do ano que vem, a gente criar uma Copa, que é a Champions, Copa Pampulha Champions, né? E que ela só vai poder participar dela aqueles times melhores colocados de todos os campeonatos que a gente faz durante o ano. Bacana. Né? Por exemplo, o terceiro ou quarto colocado, eu estou estudando isso ainda, né? Disse ali, ó, da Copa Pampulha do Brasil. O campeão, o vice, o terceiro e talvez o quarto. De cada um de uma temporada disputar outra. Porque a taça réplica da Champions, além de ser muito cara, é muito chamativa. Top, coisa né? E linda. a gente vai fazer isso aí. Então é a única questão que vai ter ali uma espécie de participação especial de um campeonato para o outro. Né? É diferente, por exemplo, da Liga Minas, que já tem os seus campeonatos, agora está fazendo aí os seus municipais, né? Um trabalho muito bom. Outras ligas que já tiveram também. Então, a minha liga, João, te respondendo, é realmente essa questão movida por essa paixão. Então, é uma liga peculiar. Sensacional. Entendeu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Perfeito. Obrigado. A gente está crescendo ainda, né? A gente precisa de apoio. Vamos que vamos. Né? A gente, né, é sempre captando um apoio aí, porque não é fácil. Né? E a gente tem vai muita despesa. finalizando. Quero agradecer ao João, quero agradecer ao Magrão, Prazer quero foi meu. agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, Sim. que estarão. Quer ser nosso parceiro? Faça contato, o telefone vai estar na descrição. Venha ser nosso parceiro, ajude o nosso canal, ok? Vou pedir, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações, comente, curta, mande sua pergunta. Faça o nosso conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Um forte abraço, estaremos juntos novamente. Tamo junto, valeu. Fique com Deus, galera.